Filhos abandonam os pais apenas com uma galinha, mas não faziam ideia do que havia na mala. Rosália Mendes sentia as pernas tremerem enquanto via seus 3 filhos entrarem no carro e partirem sem olhar para trás. Ao seu lado, uma mala velha de couro rachado e uma galinha branca que ciscava nervosa na terra úmida da estrada. "Mãe, a senhora vai entender que isso é para o bem de vocês", havia dito Miguel, o filho mais velho, apenas meia hora antes. "A casa já está vendida. O dinheiro vai garantir que não passem necessidade." Ramiro Mendes, seu marido de 52 anos de casamento, segurava o braço de Rosália enquanto ela abraçava a galinha contra o peito. A garoa começava a cair sobre a estrada de terra que cruzava a zona rural de Vale Formoso, no interior de Minas Gerais. O casaco preto de Rosália estava encharcado, assim como o boné cinza de Ramiro. "Eles foram embora de verdade, Ramiro", sussurrou Rosália com a voz embargada. "Nos deixaram aqui como se não fôssemos nada." "Calma, minha velha. Nós vamos dar um jeito", respondeu Ramiro, mas seus olhos denunciavam o desespero que tentava esconder. A galinha, que Rosália chamava carinhosamente de Esperança, era a única que restara das 12 que criavam no quintal. As outras tinham sido vendidas junto com todo o resto. Miguel, Carlos e Jairo haviam decidido tudo sem consultar os pais. Venderam o pequeno sítio onde o casal vivera por mais de 30 anos, alegando que eles já não tinham condições de cuidar do lugar. "Nós trabalhamos a vida inteira nessa terra", murmurou Rosália, apertando Esperança com mais força. "Criei vocês 3 vendendo ovos, fazendo doces para vender na feira. E agora somos nós que não servimos mais." Ramiro olhou para a mala que Miguel havia deixado jogada no chão. Era a mesma mala que pertencera a seu pai, velha e desgastada pelo tempo. Dentro, segundo Miguel, havia algumas roupas e documentos importantes, nada mais. Os filhos prometeram que enviariam uma quantia todo mês, o suficiente para pagar um quartinho na cidade. A estrada estava deserta. De um lado, campos de soja se estendiam até onde a vista alcançava. Do outro, uma cerca velha delimitava um pasto, onde algumas vacas pastavam indiferentes ao drama humano. O céu cinzento parecia pesar sobre os ombros curvados de Rosália. 52 anos, Ramiro", disse ela, as lágrimas se misturando com a chuva em seu rosto enrugado. 52 anos construímos tudo juntos, e eles desfizeram em uma tarde. "Não foi só a casa que venderam", respondeu Ramiro com a voz rouca. "Foi a nossa vida inteira que eles deram por vendida." Esperança bicou o braço de Rosália como se entendesse a dor de sua dona. A galinha branca era mais que um animal para o casal. Era a companheira das manhãs no quintal, a que avisava quando chegava visita, com quem Rosália conversava enquanto recolhia os ovos. O barulho de um motor os fez levantar a cabeça. Um caminhão velho apareceu na curva da estrada, levantando uma poeira que se grudava à garoa. O veículo reduziu a velocidade e parou ao lado deles. Um homem de uns 50 anos, com barba por fazer e boné sujo de graxa, enfiou a cabeça pela janela. "Os senhores precisam de ajuda?" se perguntou, observando o casal molhado e a mala no chão. Rosália secou as lágrimas com as costas da mão livre, tentando manter a dignidade. Nós estamos indo para a cidade", respondeu ela com a voz falhando. O caminhoneiro olhou ao redor. Não havia casa por perto, nenhum carro, nada além da estrada vazia e dos 2 velhinhos ensopados. "Subamos aí. Vou até Vale Formoso. Posso deixar vocês no centro?" ofereceu, já abrindo a porta. Ramiro pegou a mala pesada e ajudou Rosália a subir na cabine do caminhão. Esperança se acomodou em seu colo, surpreendentemente quieta. O caminhoneiro se apresentou como Hélio, transportador de grãos que fazia aquela rota há mais de 20 anos. "Desculpem a curiosidade, mas o que aconteceu com vocês?" perguntou Hélio depois de alguns minutos de silêncio, apenas com o barulho do motor preenchendo o espaço. Rosália respirou fundo. Uma parte dela queria ficar em silêncio, guardar a dor e a vergonha, mas outra parte, maior e mais cansada, precisava desabafar. "Nossos filhos venderam nossa casa sem nos perguntar se queríamos", começou ela com a voz trêmula. "Disseram que era para o nosso bem, que não podíamos mais cuidar de tudo sozinhos, e não perguntaram onde queríamos morar." Hélio parecia genuinamente chocado. "Disseram que vão mandar um dinheiro todo mês para alugarmos um lugar na cidade", interveio Ramiro, com amargura evidente, como se fosse simples assim, nos arrancar da nossa vida
e nos jogar em qualquer canto. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar seu like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito quem está começando agora. Continuando, Rosália acariciou as penas macias de Esperança. A galinha era tudo o que restava da vida que conheciam. As galinhas sempre foram parte de sua rotina. Desde menina, quando ajudava sua mãe no sítio, aprendeu a cuidar delas, a entender seus sons, seus jeitos. Foi vendendo ovos que pôde ajudar com as despesas, quando se casou com Ramiro, ainda muito jovem. "Vocês têm para onde ir?" e perguntou Hélio preocupado. "Os rapazes falaram de uma pensão perto da rodoviária", respondeu Ramiro. "Dona Dolores, a senhora conhece?" "Conheço, sim. É uma pensão simples, mas a Dolores é gente boa." Hélio fez uma pausa. "Só tem um problema. Ela não aceita animais." Rosália apertou Esperança contra o peito. Uma nova onda de desespero a dominando. "Eu não vou me separar da Esperança", disse com firmeza, surpreendendo até a si mesma. "Ela é tudo o que me resta." Hélio observou o casal pelo espelho retrovisor. Via-se que eram gente de bem. Trabalhadores honestos que a vida havia pisoteado. Aquilo mexeu com algo dentro dele, lembrando de seus próprios pais que também envelheceram trabalhando na roça. "Olha, vou fazer o seguinte", disse ele. "Vou deixar vocês na pensão. Se a dona Dolores criar caso por causa da galinha, eu falo com ela. A gente arranja uma solução." A chuva aumentou de intensidade enquanto o caminhão cruzava a entrada de Vale Formoso. A cidade pequena tinha ruas de paralelepípedos, casas antigas de madeira e algumas construções mais novas de tijolo. O comércio se concentrava em duas ruas principais, e a pensão ficava numa ruela perto da antiga rodoviária. Hélio estacionou em frente a uma casa antiga de 2 andares, pintada de um amarelo desbotado. Uma placa de madeira pendurada na varanda anunciava: "Pensão da Dolores, quartos e refeições." Rosália olhou para o lugar que seria seu novo lar e sentiu um aperto no peito. "Vou com vocês", disse Hélio, desligando o motor. "Dona Dolores me conhece há anos." Os 3 desceram do caminhão. Ramiro carregou a mala pesada, Rosália segurou Esperança e Hélio foi na frente. A porta da pensão rangeu ao se abrir, anunciando sua chegada. Uma mulher de uns 60 anos, com o cabelo preso num coque apertado e um avental florido, apareceu da cozinha. "Hélio, que surpresa!" Ela o cumprimentou, mas logo sua atenção se voltou para o casal encharcado e a galinha. "Ué, mas que situação é essa?" "Dona Dolores, estes são o seu Ramiro e a dona Rosália", apresentou Hélio. "Eles precisam de um quarto e, antes que a senhora diga algo sobre a galinha, eu explico." Dona Dolores cruzou os braços, a testa levemente franzida. Não era má pessoa, mas tinha suas regras na pensão. "Hélio, você sabe que eu não aceito bicho aqui. Já tive problema com isso antes." Eu sei, adiantou-se Hélio. "Mas esta não é uma situação comum. Os filhos venderam a casa deles sem avisar e os largaram na estrada. A galinha é tudo o que a dona Rosália conseguiu salvar." Rosália sentiu o rosto queimar de vergonha. Ali estava ela, uma mulher de 68 anos dependendo da bondade de estranhos, suplicando por um teto e para poder ficar com sua galinha. Como a vida tinha chegado a esse ponto? "Por favor", disse Rosália com a voz baixa. "A Esperança é muito quietinha. A senhora nem vai notar que ela está aqui. Eu limpo tudo, não vai dar trabalho nenhum." Dona Dolores olhou para aquela senhora de cabelos brancos soltos, molhados pela chuva, segurando uma galinha como se fosse um bebê. Havia algo na cena que tocou seu coração, apesar da dureza que tentava manter. "O quarto custa R$100 a semana com café da manhã", disse ela suspirando. "Com a galinha 120. "Nós aceitamos", respondeu Ramiro rapidamente, antes que ela pudesse mudar de ideia. "Mas a galinha fica no quarto, hein? Não quero ela ciscando pela pensão", completou Dona Dolores, já pegando uma chave velha de um gancho na parede. Hélio ajudou a levar a mala até o quarto no 2º andar. Era um cômodo pequeno, com uma cama de casal de ferro, um guarda-roupa antigo e uma janela que dava para um quintal nos fundos. O papel de parede estava descascando em alguns cantos, mas estava limpo. "Obrigada, meu filho", disse Rosália a Hélio, colocando Esperança cuidadosamente no chão de tábuas. "Você foi um anjo hoje." "Não se preocupe, dona Rosália." Hélio sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. "Meus pais também eram da roça. Sei como essa transição é difícil." Ele hesitou. "Depois,
Tirou uma nota de R$ 50 do bolso. Tome para ajudar com as despesas. Não, meu jovem, não precisa, tentou recusar Ramiro. Eu insisto. Hélio colocou o dinheiro na mão de Ramiro. Ouça, eu passo por aqui toda semana. Qualquer coisa que precisarem é só avisar a dona Dolores que ela me fala. Depois que Hélio se foi, o casal ficou sozinho no quarto pequeno. A chuva batucava no telhado e Esperança ciscava curiosa pelos cantos. Rosália sentou-se na cama, permitindo finalmente que as lágrimas corressem livremente. O que vamos fazer, Ramiro? Ela soluçou. O dinheiro que eles vão mandar mal vai dar para pagar a pensão e comer. Ramiro se ajoelhou na frente da esposa, pegando suas mãos enrugadas. A gente sempre deu um jeito, minha velha. Sempre. E vamos dar um jeito de novo. Disse, mas sua própria voz falhava com a incerteza. Rosália olhou ao redor do quarto. Suas roupas estavam encharcadas. A mala velha no canto parecia tão desamparada quanto eles. E Esperança era o único pedaço familiar naquele lugar estranho. Lembra quando a gente casou? Tá, disse Rosália, tentando buscar força nas memórias. A gente não tinha nada. Moramos naquele quartinho nos fundos da casa dos seus pais e você chorou na primeira noite, dizendo que tinha medo da gente passar fome. Ramiro sorriu levemente, secando as lágrimas dela com o polegar. E você prometeu que ia trabalhar duro para nunca nos faltar nada. Rosália tocou o rosto dele. E você cumpriu, Ramiro. Trabalhou todos esses anos. E você também. Acordava antes do sol para fazer quitutes, cuidava da horta, criava as galinhas. Ramiro beijou sua testa. Fomos uma equipe sempre. Esperança pulou na cama, aninhando-se entre os dois como se quisesse participar daquele momento. Rosália acariciou as penas da galinha, encontrando consolo no gesto familiar. Vamos abrir essa mala, ver o que o Miguel colocou aí, sugeriu Ramiro, levantando-se. Ele arrastou a mala velha para perto da cama. As fechaduras estavam enferrujadas e ele custou a abri-las. Quando finalmente conseguiu, o coração de Rosália se apertou. Dentro, havia apenas algumas roupas velhas deles. 2 calças de Ramiro, 3 vestidos simples de Rosália, roupas íntimas, um casaco. No fundo, um envelope branco. Ramiro o pegou e abriu com dedos trêmulos. Era uma carta datilografada, fria e direta. Pai e mãe, tomamos a decisão de vender o sítio porque vocês não têm mais condições de mantê-lo. O dinheiro da venda será investido para garantir uma renda mensal de R$ 800, que enviaremos todo dia 5. Esperamos que entendam que foi para o bem de vocês. Não tentem nos procurar ou criar problemas, pois tudo foi feito de forma legal. Miguel, Carlos e Jairo. Rosália arrancou a carta das mãos de Ramiro e a rasgou em pedaços pequenos, a raiva finalmente superando a tristeza. R$ 800, ela gritou. Eles acham que vivemos com R$ 800 por mês e ainda mandam a gente não criar problemas, como se fôssemos crianças desobedientes. Ramiro nunca tinha visto a esposa tão indignada. Rosália sempre fora a calma, a que aceitava as situações com resignação. Mas aquilo tinha sido demais. 52 anos criando esses moleques, continuou Rosália, a voz tremendo de emoção. O Miguel, quando nasceu, quase me levou junto. Fiquei 3 dias em trabalho de parto. E quando os médicos diziam que ele não ia resistir, eu rezei e implorei. Prometi tudo para que ele vivesse. Eu sei, minha velha. E o Carlos, Rosália não parou. Quando ficou doente aos 6 anos, aquela febre que ninguém sabia o que era. Quem ficou noites e noites acordada ao lado dele? Quem vendeu as alianças de ouro para pagar o médico particular? Ramiro baixou a cabeça. Ele também se lembrava. Lembrava de cada dificuldade superada juntos. Jairo, o caçula. A voz de Rosália suavizou, mas ainda carregada de dor. Quando ele quis estudar na cidade, fazer a escola técnica, quem acordava às 4 da manhã para fazer pão e vender na feira para pagar o ônibus e os livros dele? Você, minha velha. Sempre você. Ramiro sentou-se ao lado dela. Esperança começou a ciscar na mala com insistência, suas patinhas raspando o forro interno. O barulho chamou a atenção de Ramiro. O que foi, bichinha? Disse ele, observando a galinha. Esperança continuou ciscando, sempre no mesmo lugar do fundo da mala. Ramiro se aproximou curioso. Havia algo estranho ali. O forro parecia solto em uma parte. Rosália, vem ver isso, ele a chamou. Rosália se aproximou, ainda secando as lágrimas.
Ramiro passou os dedos pelo forro e sentiu que havia uma abertura mal costurada. Com cuidado puxou o tecido. Havia um compartimento oculto. Dentro, um envelope amarelado pelo tempo com vários documentos. Ramiro tirou tudo com mãos trêmulas. Eram papéis velhos, alguns quase se desfazendo. Rosália sentou-se ao lado dele, enquanto examinavam. Esta é a letra do seu pai, disse Rosália, reconhecendo a caligrafia em um dos documentos. Ramiro assentiu. Seu pai falecera há 15 anos, quando ele tinha apenas 55. Fora um golpe duro na época, mas a vida precisava continuar. Escritura de propriedade rural, leu Ramiro em voz alta. Comarca de Guanajuato, lote 47 do antigo sítio Esperança. Rosália arregalou os olhos. Sítio Esperança? Seu pai tinha terras em Guanajuato? Eu não sabia. Ramiro continuou lendo. Aqui diz que são 12 hectares. Tem data de 1978. Mas isso foi antes da gente se casar. Rosália pegou outro documento. Ramiro, tem uma carta aqui. Era uma carta escrita à mão, amarelada e com a tinta desbotada. Ramiro reconheceu imediatamente a letra de seu pai. Aquela que vira em tantas listas de compras e anotações de trabalho. Meu filho Ramiro, se você está lendo isto é porque eu já me fui. Quero que saiba que sempre tentei te dar o melhor. Estas terras em Guanajuato eram da minha família. Passaram do meu avô para o meu pai e dele para mim. Quando me casei com sua mãe e vim para Vale Formoso, deixei estas terras para trás. Tinha planos de ir atrás delas um dia, mas a vida foi passando. Agora são suas, meu filho. Não sei em que estado estarão, mas são sua herança. Cuide bem delas. Seu pai, José Mendes. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar seu like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora. Continuando. O silêncio que se seguiu era denso. Rosália e Ramiro se olharam, processando a descoberta. Esperança ciscou de novo na mala, como se estivesse orgulhosa de ter revelado o segredo. Ramiro, você sabia disso? E perguntou Rosália com a voz baixa. Nunca. Meu pai nunca disse nada sobre terras em Guanajuato. Ramiro examinou os documentos novamente. Ele sempre foi muito reservado sobre o passado. Só dizia que a família tinha vindo de longe. Mas por que ele escondeu isso de você? Por que não te deu esses papéis antes? Ramiro balançou a cabeça, confuso. Não sei. Talvez achou que eu não me interessaria, ou talvez as terras não valessem nada, e ele não queria me dar falsas esperanças. Rosália pegou a escritura e leu com atenção. Havia selos oficiais, carimbos antigos, assinaturas. Parecia legítima. Precisamos descobrir se isso ainda vale alguma coisa, disse ela, com uma faísca de esperança se acendendo em seu peito. 15 anos se passaram desde que seu pai partiu. Pode ser que as terras nem existam mais, ou que alguém tenha tomado conta. Ou pode ser que sejam nossas de verdade. Ramiro sentiu algo que não sentia há muito tempo. Uma possibilidade. Amanhã precisamos procurar alguém que entenda dessas coisas. Mas a noite foi longa e cheia de incertezas. Rosália mal conseguiu dormir, a cabeça girando com perguntas. E se as terras valessem alguma coisa? E se eles pudessem recomeçar? E se os filhos descobrissem? No dia seguinte, após um café da manhã simples na pensão, Ramiro perguntou a Dona Dolores onde poderia encontrar um advogado. Tem o Dr. Velásquez na rua principal, disse ela. Mas é careiro. Tem também o Dr. Guzmão, ali perto da igreja. Esse é mais em conta. Decidiram tentar com o Dr. Guzmão. O escritório ficava numa sala antiga, em cima de um armarinho. Subiram uma escada de madeira estreita que rangia a cada degrau. Rosália deixara a Esperança no quarto com água e milho. A porta tinha uma placa. Dr. Ernesto Guzmão, advocacia. Ramiro bateu e uma voz rouca mandou que entrassem. O homem atrás da mesa era gordo, de uns 40 e poucos anos, com cabelo oleoso penteado para trás e um terno que já vira dias melhores. Mal olhou para eles quando entraram. Digam, disse sem parar de escrever algo num caderno. Bom dia, doutor, começou Ramiro segurando os documentos. Queríamos uma orientação sobre umas terras. Ernesto finalmente levantou o olhar, avaliando o casal de idosos com roupas simples. Vocês têm como pagar a consulta? Quanto custa? Perguntou Rosália. R$100 a consulta. Se eu tiver que fazer algum trabalho, a gente vê depois. Ramiro e Rosália se olharam.
Tinham acabado de pagar R$ 120 pela semana na pensão. Tinham os 50 de Hélio e outros 80 que haviam conseguido juntar. R$ 100 era muito, mas precisavam saber. Pagamos, disse Ramiro tirando o dinheiro do bolso. Ernesto pegou as notas e guardou na gaveta sem contar. Depois estendeu a mão para pegar os documentos. Ele os revisou rapidamente, mas Rosália notou um brilho diferente em seus olhos quando ele leu a escritura. Deixe-me ver, disse Ernesto, de repente mais interessado. Vocês são donos de 12 hectares em Guanajuato? Parece que sim, respondeu Ramiro. Eram do meu pai. Ele deixou esses papéis escondidos. E o que vocês querem? Vender. Ver se vale alguma coisa? Queremos saber se ainda são nossas, disse Rosália. Se ainda podemos fazer algo com essas terras. Ernesto recostou-se na cadeira, tamborilando os dedos na mesa. Olha, vou ser sincero com vocês. Estes documentos são muito antigos. Vai dar trabalho verificar se ainda são válidos, se não há dívidas pendentes, se alguém não as ocupou. Essas coisas. E também vai custar dinheiro. Quanto? Ramiro sentiu o coração apertar. Uns R$ 2, R$ 3.000 para fazer todas as verificações, dar entrada nos órgãos competentes, essas coisas. Ernesto encolheu os ombros. Mas posso fazer uma coisa. Posso ficar com estes documentos, fazer as verificações por minha conta. Se der certo e as terras valerem algo, a gente racha meio a meio. O que acham? Rosália sentiu algo estranho. Aquilo não lhe parecia certo. Meio a meio? Repetiu ela. Mas as terras são nossas. Sim, mas sem mim vocês não vão conseguir fazer valer esse direito. Ernesto sorriu, mas não havia calor em seu sorriso. É pegar ou largar? Precisamos pensar, disse Ramiro, estendendo a mão para pegar os documentos de volta. Mas Ernesto foi mais rápido. Fechou a mão sobre os papéis. Já pensaram. Ou confiam em mim e fazemos negócio, ou vão, embora e esquecem essas terras. Devolva os documentos. A voz de Rosália saiu firme, surpreendendo até a ela mesma. Que documentos? Ernesto abriu um sorriso cínico. Vocês entraram aqui sem nada. Eu não vi nenhum documento. Ramiro sentiu a raiva subir, quente e urgente. Levantou-se bruscamente. Ora, seu ladrão, devolva o que é nosso. E saiam do meu escritório antes que eu chame a polícia. Ernesto também se levantou, levando a mão em direção ao telefone. Foi então que algo inesperado aconteceu. A porta se abriu de repente e Esperança entrou voando, batendo as asas e cacarejando alto. A galinha foi direto em Ernesto, bicando suas mãos com força. Mas que diabo é isso? Já gritou Ernesto, soltando os documentos para se defender da galinha furiosa. Rosália não perdeu tempo. Pegou os papéis da mesa, enquanto Ramiro agarrava a Esperança. Os dois correram para fora do escritório, desceram as escadas o mais rápido que suas pernas de idosos permitiam. Voltem aqui, ladrões! Gritava Ernesto da janela. Mas eles já estavam na rua, perdendo-se entre as pessoas que faziam compras no comércio. Só pararam de correr quando chegaram a uma pracinha distante, ofegantes e com o coração acelerado. Como a Esperança saiu do quarto? Perguntou Rosália, segurando a galinha, que agora estava calma. Não sei, mas ela nos salvou. Ramiro verificou os documentos. Estavam todos ali. Essa galinha é um anjo, só pode. Rosália abraçou Esperança com força. Você é minha menina esperta, sussurrou para a galinha. Sabia que aquele homem era mau, não é? Sentaram-se em um banco da praça, tentando recuperar o fôlego. Era fim de manhã, e o sol finalmente saíra, secando as poças da chuva do dia anterior. E agora? Perguntou Rosália. Não podemos confiar em ninguém. Deve haver alguém honesto nesta cidade. Ramiro olhou ao redor. A praça era simples, com alguns bancos de madeira, uma igreja antiga de um lado e um coreto no centro. Um senhor de uns 70 anos, bem vestido com calça social e camisa de botões, aproximou-se deles. Usava óculos de armação dourada e tinha o cabelo branco bem penteado. Desculpem a intromissão, disse ele com voz educada, mas não pude deixar de notar a pressa de vocês. Está tudo bem? Rosália e Ramiro se olharam cautelosos, mas havia algo no olhar daquele homem que inspirava confiança. Tivemos um problema com um advogado, disse Ramiro, decidindo arriscar. O homem suspirou e balançou a cabeça. Onde estás, pisamam? Mariana. Foi com o Guzmão, imagino. Já ouvi muitas histórias sobre ele. Estendeu a mão. Meu nome é Eduardo Velásquez.
Também sou advogado. Velásquez, Rosália lembrou-se do nome que Dona Dolores havia mencionado. Ouvimos falar do senhor. Espero que coisas boas, ele sorriu amavelmente. Posso me sentar? Eles abriram espaço no banco e Eduardo se sentou ajeitando a calça antes. Então, o Guzmão tentou enganá-los? Perguntou ele, indo direto ao ponto. Ramiro contou resumidamente o que acontecera. Eduardo ouvia com atenção, assentindo de vez em quando. Posso ver os documentos? Repediu ele. Rosália olhou para Ramiro, que assentiu. Passaram os papéis para Eduardo. Ele colocou os óculos e leu com cuidado, tomando seu tempo. Quando terminou, assobiou baixinho. Isto parece legítimo, disse ele. Escritura de 1978. Selos oficiais, tudo em ordem. E vocês dizem que era de seu pai. Isso. Ele partiu há 15 anos e nunca tinha falado dessas terras, explicou Ramiro. E o que vocês pretendem fazer com isso? Primeiro saber se ainda vale alguma coisa, disse Rosália. Se estas terras ainda são nossas. Eduardo devolveu os documentos. De que o Deus impia. Olha, vou ser honesto com vocês. Sim, isto vai custar dinheiro para verificar. É preciso ir aos cartórios, ao registro de imóveis, verificar se não há dívidas, ver se ninguém usucapiu. É um trabalho que leva tempo. Quanto custaria? Ramiro já esperava o pior. Normalmente eu cobraria uns R$3.000 pelo serviço completo. Eduardo fez uma pausa. Mas eu também trabalho com causas pro bono. Casos de pessoas que precisam, mas não têm condições de pagar. Pro bono, Rosália não conhecia o termo. Significa que eu faço de graça, explicou Eduardo. Ou melhor, cobro apenas os custos das taxas e documentos, que devem dar uns R$500. O meu trabalho eu faço sem cobrar. Parecia bom demais para ser verdade. Rosália ainda estava desconfiada depois da experiência com Guzmão. E por que o senhor faria isso por nós? Perguntou ela. Eduardo olhou para a igreja ao lado da praça, pensativo. Meu pai era lavrador. Trabalhou a vida inteira na terra. Nunca teve muito, mas sempre foi honesto. Quando ele ficou velho e doente, meus irmãos e eu cuidamos dele com todo o carinho que ele merecia. Ele voltou o olhar para o casal, mas sei que nem todo mundo tem essa sorte. Vejo muitos idosos sendo enganados, abandonados, roubados. Quando posso ajudar, eu ajudo. Havia sinceridade em suas palavras. Rosália sentiu que podiam confiar nele. Mas R$500 a gente ainda não tem, disse Ramiro com a voz baixa. Não há pressa. Eduardo tirou um cartão do bolso. Pensem com calma. Quando tiverem o dinheiro, me procurem. Meu escritório é ali na rua principal, número 234. Ele se levantou, ajeitou a roupa e acenou com a mão antes de ir embora. Rosália e Ramiro ficaram olhando o cartão. Dr. Eduardo Velásquez, Advocacia e Consultoria Jurídica. Será que podemos confiar? Perguntou Rosália. Não sei, minha velha, mas acho que não temos muita opção. Voltaram para a pensão com a cabeça cheia de dúvidas. R$500 pareciam uma fortuna naquele momento. Restavam-lhes R$30 do que Hélio lhes dera. Os R$800 dos filhos só chegariam em 2 semanas no dia 5. Naquela noite, deitados na cama estreita, com Esperança dormindo aos pés, Rosália quebrou o silêncio. A gente podia fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Eu sei fazer pão, cocada, pão de milho. Posso tentar vender. E eu posso procurar um bico, disse Ramiro. Ainda tenho força nos braços. Mas você tem problema nas costas, Ramiro. O médico disse para não fazer esforço. Preciso fazer alguma coisa, Rosália. Não vou ficar parado enquanto você trabalha. No dia seguinte, Rosália acordou antes do sol, desceu para a cozinha da pensão e pediu licença à dona Dolores para usar o fogão. O que vai aprontar? Perguntou a dona da pensão, curiosa. Pão caseiro. Vou tentar vender na rua, explicou Rosália. A feira é só no sábado, daqui a 3 dias. Dona Dolores pensou um pouco. Mas tem movimento aqui na rua mesmo. Pessoal que trabalha no comércio. Sempre tem gente procurando pão fresco de manhã. Rosália trabalhou com a habilidade de quem fizera aquilo a vida inteira. Sovou a massa, deixou crescer, modelou os pães. O cheiro delicioso começou a invadir a pensão quando os primeiros pães entraram no forno. Dona Dolores desceu, atraída pelo aroma. Nossa Senhora, que cheiro bom! Fazia tempo que não sentia cheiro de pão caseiro de verdade. Minha mãe que me ensinou. E eu ensinei para os meus filhos também, mas a voz de Rosália falhou. Mas eles não quiseram saber dessas coisas. Dona Dolores tocou seu ombro num raro gesto de afeto.
Os filhos de hoje não são como os de antigamente. Querem tudo fácil. Não dão valor ao trabalho dos pais. Os pães ficaram prontos, dourados e cheirosos. Rosália fizera 20. Dona Dolores comprou 4 na hora, pagando R$ 5 em cada um. Está barato, Rosália. Um pão desses na padaria custa 7, disse ela. Preciso vender logo e ainda não sou conhecida. Com os pães numa cesta emprestada por Dona Dolores, Rosália foi para a rua. A manhã estava clara e algumas pessoas já circulavam. Ela se posicionou na esquina e começou a oferecer. Pão caseiro quentinho, R$ 5. No começo, poucos paravam, mas o aroma era irresistível. Uma senhora de meia idade foi a primeira cliente. É feito com o quê? E perguntou ela desconfiada. Farinha de trigo, fermento, sal, água e muito carinho. Rosália sorriu. A mulher comprou um, provou ali mesmo e voltou para comprar mais 2. Está delicioso. Fazia anos que não comia um pão assim. Em 1 hora, Rosália vendera todos os pães, R$ 100 no bolso. Voltou para a pensão com um sorriso no rosto. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar seu like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Ramiro saíra para procurar trabalho e voltou à tarde, cansado, mas com boas notícias. Conseguiu um trabalho temporário num armazém. Vou ajudar a carregar e descarregar mercadoria. R$ 50 por dia. Mas e suas costas, Ramiro? Vou tomar cuidado. E é só por uns dias até a gente juntar o dinheiro que precisa. Nos dias seguintes, eles estabeleceram uma rotina. Rosália acordava de madrugada, fazia os pães, vendia pela manhã. Ramiro trabalhava no armazém à tarde. Esperança ficava no quarto. Mas às vezes Rosália a levava junto, e a galinha branca começou a ficar conhecida na rua. Olha, a mulher do pão com a galinha, diziam as crianças. As pessoas começaram a esperar por Rosália todas as manhãs. Algumas faziam encomendas para o dia seguinte. Ela começou a fazer também pão de milho e cocada, que vendiam bem. 1 semana depois contaram o dinheiro. Tinham R$ 420, mais 800 do primeiro pagamento dos filhos que havia chegado na conta, daria para os 500. Mas Rosália tinha uma dúvida no coração. Ramiro, e se essas terras não valerem nada? E se a gente gastar esse dinheiro à toa? E se valerem, Rosália? E se for a nossa chance de recomeçar? No dia seguinte, foram ao escritório do Dr. Eduardo Velasquez. Era muito diferente do de Guzmão. Limpo, organizado, com livros de direito nas estantes e certificados nas paredes. Eduardo os recebeu com um sorriso caloroso. Resolveram confiar em mim? E perguntou ele. Resolvemos, disse Ramiro, colocando os R$ 500 sobre a mesa. Eduardo pegou o dinheiro, contou e guardou num envelope. Isto vai cobrir as taxas de cartório, registro, certidões. Vou começar o trabalho hoje mesmo. Ele pegou os documentos que eles trouxeram. Vou tirar cópias e devolver os originais a vocês. Nunca fiquem sem os originais, entendido? Eles assinaram alguns papéis, dando procuração para Eduardo agir em nome deles. O advogado explicou cada documento com paciência, sem usar palavras difíceis. Quanto tempo vai levar? Perguntou Rosália. Umas 2, 3 semanas. Depende da rapidez dos cartórios. As semanas se arrastaram. Rosália continuou vendendo pães. Ramiro continuou no armazém. Estavam juntando dinheiro, pensando em alugar um quartinho próprio para não dependerem da pensão. Foi numa tarde de quinta-feira que Eduardo apareceu na pensão. Dona Dolores chamou o casal que estava no quarto. O Dr. Velasquez está lá embaixo querendo falar com vocês. Desceram ansiosos. Eduardo estava na sala, com uma pasta debaixo do braço. Sua expressão era séria. Vamos nos sentar, disse ele. O coração de Rosália disparou. Más notícias. As terras, começou Eduardo, existem. São de vocês mesmo, confirmado no registro de imóveis. Mas Ramiro percebeu que havia um mas. Mas elas estão ocupadas. Há uma família morando lá há mais de 8 anos. Eles cultivam a terra, têm uma casa construída. Então perdemos o direito? Rosália sentiu as lágrimas se formarem. Não. O tempo de uso capião é de 10 anos para a propriedade rural. Eles estão lá há 8. Vocês ainda são os donos legítimos. Eduardo abriu a pasta. Mas há mais uma coisa. Essas terras se valorizaram muito. A região de Guanajuato está se desenvolvendo. A gente querendo comprar terrenos por lá.
Os seus 12 hectares valem por baixo uns 200 mil reais. Silêncio. Rosália e Ramiro se olharam, sem acreditar no que ouviam. 200 mil? Ramiro mal conseguiu falar. No mínimo. Dependendo da localização exata, pode valer até 300 mil. Rosália começou a chorar. Era felicidade, alívio, choque, tudo junto. Mas tem a questão da família que está lá, continuou Eduardo. Vocês têm duas opções. Podem entrar com uma ação de reintegração de posse, tirá-los de lá e tomar posse do terreno. Ou podem tentar um acordo. Que tipo de acordo? Perguntou Ramiro. Depende. Podem vender o terreno para eles se tiverem dinheiro. Ou podem fazer uma sociedade, dividir os lucros da produção. Ou qualquer outro arranjo que seja bom para os dois lados. Precisamos ver essas terras, disse Rosália. Precisamos conhecer essa família. Posso levá-los lá amanhã, se quiserem, ofereceu Eduardo. Guanajuato fica a umas 4 horas de carro daqui. Aceitaram. Na manhã seguinte, Eduardo passou para pegá-los em seu carro. Rosália insistiu em levar Esperança. Ela é a nossa sorte, explicou colocando a galinha numa caixa de papelão com furos. A viagem foi longa, mas a paisagem era bonita. Campos verdes, montanhas ao longe e o céu azul. Rosália olhava tudo pela janela, pensando em como a vida podia mudar tão rápido. Chegaram a Guanajuato no início da tarde. Eduardo tinha o endereço e as coordenadas. Seguiram por estradas de terra até chegar ao lote 47. Era um lugar bonito. Uma casa simples de madeira. Um quintal com horta. Algumas galinhas ciscando, um cachorro vira-lata que veio latir quando o carro parou. E ao redor, terra plantada com milho e feijão. Uma mulher de uns 40 anos saiu da casa, secando as mãos num pano. Tinha o rosto marcado pelo sol e pelas preocupações. Atrás dela, 3 crianças olhavam curiosas. Pois não? Te perguntou ela desconfiada. Eduardo saiu do carro e se apresentou como advogado. A mulher empalideceu. Vieram nos tirar daqui? Disse ela com a voz trêmula. Calma! Eduardo levantou as mãos em sinal de paz. Estes são o senhor Ramiro e a dona Rosália. São os donos legítimos destas terras. A mulher se apoiou no batente da porta, as pernas bambeando. Pelo amor de Deus, nós não temos para onde ir. Meu marido está muito doente. Nós cuidamos desta terra há anos. É tudo o que temos. Rosália desceu do carro carregando Esperança. Aproximou-se da mulher. Como se chama, minha filha? Lúcia Hernandes. Lúcia, nós não viemos tirar ninguém da sua casa, disse Rosália com gentileza. Só queríamos conhecer o lugar. Lúcia secou as lágrimas com as costas da mão. Meu marido, Sebastião, foi quem achou estas terras abandonadas. Nós não sabíamos que tinham dono. Achamos que era terra pública. Começamos a plantar, construímos a casa com nossas próprias mãos. Há quanto tempo? Perguntou Ramiro. 8 anos. 8 anos de muito trabalho. Podemos entrar? Pediu Rosália. Gostaríamos de conversar. Lúcia hesitou, mas acabou concordando. A casa por dentro era simples, mas limpa. Móveis velhos, mas bem cuidados. Um homem magro de uns 45 anos estava deitado num sofá. Tinha o rosto pálido e a respiração ofegante. Sebastião, temos visita, disse Lúcia. O homem tentou se levantar, mas não conseguiu. Rosália se aproximou. Fique deitado, meu jovem. Não precisa se levantar. Quem são vocês? As perguntou Sebastião com a voz fraca. Eu sou a Rosália. Este é meu marido, Ramiro. E esta, ela mostrou a galinha, é a Esperança. As crianças se aproximaram, curiosas com a galinha. Esperança, sempre mansa, deixou que acariciassem suas penas. Bonita sua galinha, disse a menor, uma menina de uns 6 anos. Obrigada, querida. Como você se chama? Maria. E estes são meus irmãos João e Pedro. Rosália sorriu para as crianças, sentindo o coração apertar. Eram tão pequenas, tão inocentes. Eduardo explicou toda a situação a Lúcia e Sebastião. As terras eram de Ramiro, mas eles estavam lá há 8 anos, quase completando o tempo para o uso capião. Nós não sabíamos, repetia Lúcia. Juro que não sabíamos que tinha dono. Sebastião começou a tossir forte. Lúcia correu para ajudá-lo. Ele tem um problema no pulmão, explicou ela, esfregando as costas do marido. Faz uns meses que começou essa tosse que não passa. Fomos ao posto de saúde, mas disseram que ele precisa de exames que o posto não faz, e a gente não tem dinheiro para pagar um particular. Rosália olhou ao redor.
Via-se que era uma família de trabalhadores honestos, que a vida colocara em dificuldades. Lembrou-se de seus próprios filhos, de como haviam tratado a ela e a Ramiro, e ali estava aquela família lutando para sobreviver. "Vocês plantam o quê?" perguntou Ramiro. "Milho, feijão, alguns legumes", respondeu Lúcia. "Vendemos um pouco na feira da cidade. Não dá muito, mas é o que podemos." "E se a colheita for boa, dá para o tratamento do Sebastião?" perguntou Rosália. Lúcia baixou a cabeça. "Estávamos esperando a colheita do milho. Se vender bem, talvez dê para fazer pelo menos alguns exames." Rosália e Ramiro se olharam. Havia algo naquela família que os tocava profundamente. Talvez fosse ver o esforço honesto, o amor entre eles, o cuidado com as crianças, tudo o que seus próprios filhos não haviam demonstrado. "Temos que conversar", disse Rosália a Eduardo. Saíram para fora. As crianças haviam levado esperança para ver as outras galinhas no quintal. "Doutor Eduardo", começou Rosália, "não queremos tirar essa família daqui." "Mas, Rosália, estas terras valem muito dinheiro", lembrou Eduardo. "Eu sei, e nós também precisamos desse dinheiro." Ela olhou para Ramiro, que assentiu. "Mas não assim. Não tirando o teto de uma família com crianças pequenas e um pai doente. O que querem fazer, então?" Ramiro explicou. "Pensamos em fazer uma sociedade. Eles continuam trabalhando a terra. Nós entramos como donos, dividimos os lucros meio a meio, e nós ajudamos com o tratamento do Sebastião." "Isso é muito generoso da parte de vocês", disse Eduardo. "Não é generosidade", corrigiu Rosália. "É fazer o que é certo." Voltaram para dentro e explicaram a proposta a Lúcia e Sebastião. A mulher começou a chorar de emoção. "Os senhores fariam isso por nós? Mas somos estranhos para vocês." "Hoje são estranhos", disse Rosália. "Mas podem ser sócios e, quem sabe, até amigos." Sebastião, apesar da fraqueza, estendeu a mão a Ramiro. "Nós aceitamos. E vamos trabalhar duro, o senhor vai ver." "Não duvido, meu rapaz." Eduardo preparou um contrato de sociedade. Ficou estabelecido que Lúcia e Sebastião teriam o direito de morar na terra e trabalhar nela. Os lucros seriam divididos meio a meio. Ramiro e Rosália ajudariam com as despesas médicas de Sebastião. Nos dias seguintes, voltaram para Vale Formoso, mas agora com a esperança renovada. Com a divisão dos lucros da próxima colheita, teriam uma renda. Não muito, mas o suficiente para viverem com dignidade. No entanto, a vida guardava mais reviravoltas. 2 semanas depois, Ramiro recebeu uma ligação no celular velho que tinham. Era Miguel, o filho mais velho. "Pai, soube que vocês acharam umas terras." O coração de Ramiro gelou, como Miguel descobrira. "Quem te disse isso?" "O primo Júnior. Ele mora em Guanajuato e viu vocês por lá. Disse que comentaram na cidade sobre as terras dos Mendes." Ramiro fechou os olhos. "Júnior, filho de um irmão com quem perdera contato há anos." "E o que você quer, Miguel?" "Ora, pai, somos seus filhos. Também temos direito à herança." "Herança? Vocês venderam nossa casa sem perguntar. Nos deixaram na rua como cachorros e agora querem falar de herança?" "Não foi assim, pai. Fizemos o que era melhor para vocês." "Melhor para vocês, você quer dizer?" Ramiro desligou o telefone. Rosália ouvira a conversa. Seu rosto estava pálido. "Eles vão vir atrás de nós, Ramiro." "Eu sei que vão." E vieram. 3 dias depois, os 3 filhos apareceram na pensão. Miguel, Carlos e Jairo. Entraram sem bater, subindo direto para o quarto dos pais. "Mãe, pai, precisamos conversar", disse Miguel como se nada tivesse acontecido. "Sobre o quê?" Ramiro estava sentado na cama. Rosália ao seu lado, segurando esperança. "Sobre essas terras em Guanajuato", disse Carlos. "Nós temos direito a uma parte delas. Vocês não têm direito a nada." Rosália se levantou, a voz firme. "Essas terras eram do avô de vocês, que deixou para o pai de vocês. Não tem nada de vocês nisso." "A lei diz outra coisa, mãe." Jairo tirou uns papéis do bolso. "Consultamos um advogado. Como filhos, temos direito à herança dos bens do pai." "Mas eu ainda estou vivo", gritou Ramiro. "Ou já me enterraram e não me avisaram?" "Pai, não seja dramático", disse Miguel. "Só queremos o que é justo. 1/3 para cada filho. E nós ficamos com o quê?" Rosália sentia lágrimas de raiva. "Vocês já levaram tudo. Nossa casa, nossa vida, nossa dignidade. E ainda querem mais? Olha, vamos facilitar." Carlos abriu uma pasta. "Estamos dispostos a ficar só com a metade. Vocês ficam com a outra metade."
A metade de algo que é nosso. Ramiro riu sem graça. Que generosidade. A discussão esquentou. Os filhos argumentavam sobre direitos, leis, heranças. Rosália e Ramiro resistiam. Foi então que Esperança, que estava no colo de Rosália, de repente se debateu e escapou. Esperança! Gritou Rosália, mas a galinha já saíra voando pela janela aberta. Minha galinha! Rosália correu para a janela. Esperança estava no quintal dos fundos da pensão. Esqueça a galinha, mãe, disse Miguel. Estamos falando de dinheiro sério aqui. Mas Rosália não estava ouvindo. Desceu correndo as escadas. Ramiro foi atrás dela. Os 3 filhos se entreolharam e também desceram. No quintal, Rosália tentava pegar Esperança, mas a galinha fugia ciscando em direção aos fundos. Era um terreno baldio com mato alto. Esperança, vem aqui, minha filha, chamava Rosália avançando pelo mato. Foi quando tropeçou numa raiz e caiu. O grito de dor foi alto. Ramiro chegou correndo. Rosália! Rosália, você está bem? Meu tornozelo, ela gemeu de dor. Acho que tossi. Ramiro olhou para trás, esperando que os filhos viessem ajudar, mas o que viu o deixou com o sangue fervendo. Miguel, Carlos e Jairo estavam parados na porta da pensão, discutindo entre si. A gente devia ajudar, dizia Jairo. Deixa que o pai resolve. Precisamos focar nas terras, respondia Miguel. Mas ela pode ter se machucado de verdade. Carlos parecia em dúvida. E daí? Isso não muda nada sobre o nosso direito à herança. Ramiro não podia acreditar no que ouvia. Seus próprios filhos, discutindo sobre dinheiro enquanto a mãe estava no chão, machucada. Monstros! Ele gritou para eles. Vão embora. Saiam daqui e não apareçam mais. Foi Dona Dolores quem veio ajudar. Ela e Ramiro ajudaram Rosália a entrar. O tornozelo estava inchado, roxo. Precisa ir ao médico, disse Dona Dolores. Vou chamar um táxi. Eu levo, disse Hélio, que acabara de chegar para buscar umas coisas que deixara na pensão. Levaram Rosália para o pronto-socorro. Os 3 filhos tinham ido embora, mas não antes de Miguel deixar um recado com Dona Dolores. Voltaremos com o advogado. No hospital, depois do raio-x, descobriram que Rosália havia fraturado o tornozelo. Teria que ficar com ele engessado por 6 semanas. Não chora, minha velha. Ramiro segurava sua mão. A gente vai dar um jeito. A esperança, soluçava Rosália. Eu perdi a minha esperança. A gente acha ela quando voltar para a pensão, a gente acha, mas não foi preciso. Quando voltaram já era noite, e lá na porta do quarto Esperança os esperava. A galinha correu até Rosália e se aninhou em seu colo, como que pedindo desculpas pela preocupação. Você voltou. Rosália abraçou a galinha. Minha menina esperta voltou. Naquela noite, já deitados na cama, com Rosália com a perna engessada e Esperança aos pés, Ramiro tomou uma decisão. Amanhã vamos procurar o Dr. Eduardo. Vamos falar sobre os rapazes, ver o que eles realmente podem fazer. Na manhã seguinte foram ao escritório de Eduardo Velasquez. Rosália de muletas, Ramiro carregando Esperança. Eduardo ouviu toda a história sobre os filhos aparecendo, sobre a queda de Rosália, sobre o desprezo deles. Olha, juridicamente eles têm razão em uma coisa, disse Eduardo escolhendo as palavras. Quando você faltar, Ramiro, os bens serão divididos entre a Rosália e os 3 filhos. É o que diz a lei. Mas eu ainda não faltei. Ramiro bateu na mesa. Estas terras são minhas. Posso fazer o que quiser com elas. Exato, e é isso que sugiro. Você pode doar em vida metade para a Rosália. Assim, quando você faltar, só a sua metade entra no inventário. O resto já é dela. E os rapazes terão direito a uma parte da metade que entrar no inventário. Mas será muito menos do que eles querem agora. Vamos fazer isso, decidiu Ramiro. Quero que tudo fique no nome dela também. Os papéis foram preparados. Rosália agora era dona de metade das terras. Quando Miguel, Carlos e Jairo souberam, ficaram furiosos. Isso é uma manobra ilegal, gritou Miguel invadindo o escritório do Dr. Eduardo Velasquez. É completamente legal. Eduardo manteve a calma. Seu pai tem todo o direito de dispor de seus bens como quiser enquanto estiver vivo. Vamos para a justiça. Façam isso. Vão perder. E perderam. A juíza que analisou o caso chegou a repreender os 3 irmãos por tentarem espoliar os pais em vida. É vergonhoso ver filhos agindo assim, disse ela na audiência. Tenham um pingo de decência. Derrotados legalmente, os 3 tentaram outra tática.
Começaram a espalhar pela cidade que os pais estavam senes, que tinham sido manipulados, que não sabiam o que faziam. Já viram? A mãe anda com uma galinha para todo lado, dizia Miguel nas rodas de conversa. Isso não é coisa de gente normal. E o pai se deixou enganar por esse advogado Velásquez, completava Carlos. Qualquer um vê que tem algo errado nisso. As fofocas se espalharam. Algumas pessoas começaram a olhar para Rosália e Ramiro com pena, outras com desconfiança. Mas muitos, os que conheciam o casal do pão e da gentileza, não acreditaram. Eu compro o pão da dona Rosália todo dia, disse uma cliente. Ela é lúcida, trabalhadora. Se os filhos fossem bons, estariam ajudando, não tentando roubar. O apoio da comunidade começou a crescer. As pessoas que compravam pão de Rosália, os comerciantes que conheciam Ramiro, todos se posicionaram a favor do casal. Foi então que uma enfermeira do hospital, que atendera Rosália no dia da queda, procurou o casal na pensão da Dolores. Meu nome é Carla, ela se apresentou. Queria conversar com vocês sobre uma coisa. Eles a convidaram a subir. Carla olhou ao redor do quarto simples. Viu Esperança ciscando, tranquila, e sorriu. Eu sei a verdade sobre vocês, disse ela. Sei que seus filhos os abandonaram. Sai das terras. Sei que eles estão espalhando mentiras. Como a senhora sabe de tudo isso? Perguntou Rosália. Vale Formoso é uma cidade pequena. Ela hesitou. Sou neta da Lúcia e do Sebastião, os que estão nas suas terras. Rosália arregalou os olhos. Neta deles? Isso. Minha mãe é filha do primeiro casamento do Sebastião. Ela não mora aqui, mas eu cuido deles de longe. Quando soube que vocês fizeram sociedade em vez de expulsar minha família, fiquei imensamente grata. Eles são gente boa, disse Ramiro. Não mereciam ser postos na rua. E vocês também não mereceram o que seus filhos fizeram. Por isso vim. Quero ajudar. Como? Carla explicou. Ela tinha contatos no hospital. Conhecia médicos, enfermeiros. Podia espalhar a verdade sobre a situação do casal. Desmentir as fofocas dos filhos. E tem mais, continuou ela. Existe um programa da prefeitura para ajudar idosos em situação de vulnerabilidade. Vocês se qualificam. Posso ajudar a dar entrada no processo. Não queremos esmola, disse Rosália, orgulhosa. Não é esmola. É um direito de vocês. Ajuda com remédios, consultas médicas, essas coisas. Aceitaram a ajuda. Carla cumpriu o que prometeu. Em poucos dias, a narrativa na cidade começou a mudar. As pessoas entenderam que os filhos eram os vilões, não os pais. Miguel, Carlos e Jairo, vendo que perderam o apoio popular e a batalha legal, decidiram tentar um último recurso. Contrataram um advogado para tentar provar a incapacidade civil dos pais. Se conseguirmos provar que eles não têm condições mentais de administrar seus bens, podemos pedir a curatela, explicou o advogado que contrataram, um homem sem escrúpulos chamado Soares. A ação foi movida. O Dr. Eduardo Velásquez ficou indignado quando recebeu a citação. Isto é um absurdo, e disse a Rosália e Ramiro. Eles estão tentando declará-los incapazes. E eles podem conseguir? Rosália estava apavorada. Não, se eu puder evitar. Vamos nos preparar para esta audiência e vamos mostrar ao juiz quem vocês realmente são. A data da audiência foi marcada. Na véspera, Rosália mal conseguiu dormir. E se o juiz acreditasse nos filhos? E se perdessem tudo de novo? Calma, minha velha. Ramiro a abraçou na cama. A verdade vai aparecer. No dia da audiência, chegaram cedo ao fórum. O Dr. Eduardo já estava lá, com uma pasta cheia de documentos. Mas não estavam sozinhos. Dona Dolores estava lá. Hélio, o caminhoneiro. Carla, a enfermeira. As clientes que compravam o pão de Rosália. O dono do armazém onde Ramiro trabalhava. Dezenas de pessoas que conheciam o casal. O que é isso? Rosália olhou ao redor emocionada. É o povo de Vale Formoso mostrando quem vocês realmente são, disse o Dr. Eduardo. Quando a audiência começou, o advogado Soares apresentou seus argumentos. Disse que Rosália andava com uma galinha, que os dois haviam sido manipulados, que não tinham capacidade de administrar bens. Foi então que o Dr. Eduardo pediu a palavra. Meritíssimo, posso chamar testemunhas? A juíza, uma mulher de uns 50 anos com olhar penetrante, assentiu. Uma a uma, as testemunhas foram chamadas. Dona Dolores contou como Rosália fazia pães maravilhosos e administrava bem o próprio dinheiro. Hélio relatou como o casal fora abandonado.
mas manteve a dignidade. Carla explicou sobre a generosidade deles com sua família. As clientes falaram sobre como Rosália era atenciosa. Lembrava os pedidos de cada uma, conversava sobre amenidades. O dono do armazém elogiou o trabalho de Ramiro, sua pontualidade, seu senso de responsabilidade. "E a galinha?" perguntou a juíza curiosa. "É verdade que a senhora anda com uma galinha?" Rosália se levantou apoiada nas muletas. "É verdade, meritíssima. A esperança é minha companheira. Quando meus filhos me tiraram tudo, ela ficou. E foi ela quem achou os documentos das terras que meu sogro deixou." Ela fez uma pausa. "Pode parecer estranho, eu sei, mas ter a esperança comigo me dá paz. E isso me torna incapaz?" A juíza observou Rosália. Via uma mulher de 68 anos, de pé com dificuldade, mas com os olhos claros e determinados. Nada de confusão mental, nada de senilidade. Então olhou para os 3 filhos sentados do outro lado. Miguel de terno caro, Carlos mexendo no celular sem prestar atenção, Jairo com cara de poucos amigos. "Tenho algumas perguntas para os autores da ação", disse a juíza. Chamou Miguel primeiro. "O senhor pode me dizer quando foi a última vez que visitou seus pais antes de vender a casa deles?" Miguel hesitou. "Eu não me lembro exatamente. Talvez uns 6 meses antes." 6 meses. "E nesse período, quantas vezes ligou para saber como estavam?" Silêncio. "Nenhuma, correto?" A juíza não esperou resposta. O senhor olhou para Carlos. "Contribuía financeiramente com seus pais antes de vender a casa deles?" "Eles não precisavam", defendeu-se Carlos. "Não foi o que perguntei. Perguntei se o senhor ajudava." "Não, mas suficiente." A juíza fez algumas anotações. "E o senhor, o mais novo?" "Jairo, correto?" "Sim, meritíssima." "Quando seus pais foram deixados na estrada com uma mala e uma galinha, onde o senhor estava?" Eu estava no carro com meus irmãos." "E não lhe pareceu errado?" Jairo baixou a cabeça. "Nós achamos que era para o bem deles." "Para o bem deles." A juíza tirou os óculos e olhou fixamente para os 3. "Olhem, rapazes, vejo muitos casos neste fórum. Vejo famílias em conflito, heranças disputadas, filhos e pais brigando por dinheiro. Mas raramente vejo algo tão claro como isto." Ela folheou os documentos. "Venderam a casa dos pais sem consentimento, alegando ser para o bem deles. Abandonaram-nos na beira da estrada. Ofereceram uma miséria de mesada. E agora, quando descobrem que eles têm bens de valor, querem declará-los incapazes para tomar o controle." Miguel tentou falar, mas a juíza levantou a mão. "Não terminei." Ela olhou para Rosália e Ramiro. "Vejo aqui um casal que, apesar de ter sido tratado de forma terrível, conseguiu se reerguer. Encontraram documentos valiosos e, em vez de pensar só em si mesmos, fizeram uma sociedade justa com uma família que estava em suas terras. Isso não me parece incapacidade, me parece sabedoria e bondade." A juíza bateu o martelo. "Ação julgada improcedente. Os autores são condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. E mais." Ela olhou severamente para os 3 filhos. "Quero que saibam que vocês têm sorte. Sorte de ter pais que, apesar de tudo o que fizeram, não pediram nada contra vocês. Se dependesse de mim, sairiam daqui com mais do que uma derrota processual." A audiência terminou. Rosália desabou em lágrimas nos braços de Ramiro. As pessoas que foram testemunhar aplaudiram. Miguel, Carlos e Jairo saíram de cabeça baixa, sem olhar para trás. Do lado de fora do fórum, o doutor Eduardo abraçou o casal. "Acabou. Eles não podem mais mexer com vocês. Como podemos lhe agradecer?" disse Ramiro. "Vivendo, sendo felizes. Isso já é agradecimento suficiente." Nas semanas seguintes, a vida foi voltando ao normal. O tornozelo de Rosália sarou. Eles continuaram vendendo pães e trabalhando. A colheita em Guanajuato ia bem, segundo Lúcia reportava. Foi numa tarde de domingo que Jairo, o filho mais novo, apareceu na pensão. Sozinho, tinha os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. "Pai, mãe, posso falar com vocês?" Rosália e Ramiro se olharam. Depois de tudo, ainda tinham um pé atrás. "O que você quer, Jairo?" perguntou Ramiro cauteloso. "Pedir perdão." A voz dele embargou. Eu estraguei tudo. Dei ouvidos aos meus irmãos. Acreditei que eles tinham razão, mas não tinham, e eu fui um filho terrível." Rosália sentiu o coração apertar. De todos os filhos, Jairo era o que fora mais próximo dela.
o caçula que ela embalara mais noites, o que sempre vinha pedir conselho. "Por que você fez isso, meu filho?" perguntou ela com as lágrimas já correndo. "Porque sou fraco. Porque sempre fui influenciado por meus irmãos. O Miguel dizia que vocês estavam velhos, que não podiam mais cuidar da casa, que era nossa responsabilidade decidir. E eu acreditei." Jairo se ajoelhou na frente dos pais. "Mas eu estava errado." "Tão errado?" Ramiro permaneceu em silêncio. Para ele, era mais difícil perdoar. "Levanta daí, menino", disse Rosália. "Não é assim que se pede perdão." Jairo se levantou, secando as lágrimas. "Sei que não mereço, mas vocês conseguirão me perdoar um dia?" Rosália olhou para Ramiro. Ele relutava, ela via, mas também via sua dor. O desejo de ter pelo menos um filho de volta. "Perdoar é uma coisa", disse Rosália. "Esquecer é outra. Podemos te perdoar, Jairo. Mas a confiança, essa você vai ter que reconquistar." "Eu vou. Juro que vou." Jairo parecia desesperado. "Me deixem provar. Me deixem mostrar que mudei." "Como?" Ramiro finalmente falou. "Do jeito que vocês quiserem. Trabalho, ajuda, o que precisarem." Foi Esperança quem decidiu. A galinha que estava em seu canto aproximou-se de Jairo e bicou seus sapatos. Não o atacou, não fugiu. Apenas bicou suavemente. Rosália sorriu. "Até a Esperança está te dando uma chance." Nos meses seguintes, Jairo provou que mudara. Ia todos os dias visitar os pais. Ajudava no que precisavam. Foi a Guanajuato conhecer Lúcia e Sebastião e ajudar na colheita. "É um bom rapaz", disse Lúcia a Rosália em uma visita. "Trabalha duro, respeita a todos." O tratamento de Sebastião ia bem. Com o dinheiro da sociedade, conseguiram pagar os exames e o tratamento. Descobriram que era uma infecção que, tratada corretamente, melhoraria. A colheita foi boa, muito boa. Venderam o milho e o feijão a um bom preço. Depois de dividir meio a meio, Rosália e Ramiro receberam 12 mil reais. "Nunca vi tanto dinheiro junto", disse Rosália olhando a conta bancária. "O que fazemos com isso?" E perguntou Ramiro. Pensaram muito. Podiam alugar uma casa melhor, comprar coisas que precisavam. Mas Rosália teve outra ideia. "Ramiro, a gente passou pelo que passou, não é? A dor de ser abandonado, de não ter para onde ir. Sim. Deve haver outros idosos na mesma situação. Outros que os filhos abandonaram, que não têm nada." Ramiro entendeu onde ela queria chegar. "Você quer ajudar outros?" "Quero fazer mais que ajudar. Quero criar um lugar onde idosos abandonados possam ficar, ter dignidade e ter paz." A ideia foi crescendo. Com o dinheiro da colheita e o apoio do Dr. Eduardo Velasquez, que ofereceu ajuda jurídica de graça, começaram a planejar. Voltaram a Guanajuato. Lúcia e Sebastião adoraram a ideia. "Tem espaço de sobra aqui", disse Sebastião, "já bem melhor. Podemos construir umas casinhas simples." Com a ajuda de Jairo, que se mostrou bom em construção, e com doações que começaram a chegar quando a história se espalhou, o projeto tomou forma. Em 6 meses tinham 3 casinhas prontas, além da casa principal. Cada casinha tinha um quarto, banheiro e uma mini cozinha. E um galinheiro comunitário. "Todo idoso que vier morar aqui vai ganhar uma galinha", decidiu Rosália. Para fazer companhia. O primeiro morador foi o seu Bento, um senhor de 72 anos que fora deixado no asilo e esquecido pela família. Chegou triste, calado, sem esperança. "Aqui é sua casa agora, seu Bento", disse Rosália. "E esta", ela lhe entregou uma galinha branquinha, "é sua companheira." Bento pegou a galinha com dedos trêmulos. "Faz 50 anos que não pego numa galinha, desde que morava no sítio com meus pais. Então o senhor já sabe como cuidar." Aos poucos outros idosos foram chegando. Dona Marta, cujos filhos brigaram pela herança antes mesmo de ela morrer, deixando-a de lado. Seu Osvaldo, que fora enganado por um golpista e perdera tudo. Dona Teresa, abandonada numa rodoviária pela nora que não queria mais cuidar dela. Cada um recebia uma casinha e uma galinha. O lugar foi batizado de Refúgio Esperança, em homenagem à galinha que mudara tudo. A história começou a se espalhar. Jornais da região fizeram matérias. Uma emissora de TV mandou uma equipe fazer uma reportagem. "Estamos aqui no Refúgio Esperança", dizia a repórter. Um lugar criado por um casal de idosos que foi abandonado pelos próprios filhos, mas transformou a dor em amor para ajudar outros na mesma situação. A reportagem foi ao ar no Jornal da Noite. Milhares de pessoas viram.
E entre elas Miguel e Carlos, os dois filhos mais velhos que nunca se arrependeram. Viram os pais na televisão, viram a felicidade em seus rostos, viram o bem que estavam fazendo. E viram Jairo lá também ajudando, sorrindo, sendo um filho de verdade. A gente errou feio, disse Carlos a Miguel. Errar foi pouco. Fomos uns monstros. Mas o orgulho era maior que o arrependimento. Não procuraram os pais. Apenas mudaram de cidade, envergonhados demais para encarar o que haviam feito. A reportagem trouxe algo inesperado. Doações. Pessoas de todo o país mandaram dinheiro, material de construção, ofereceram trabalho voluntário. Olha isso, Ramiro. Rosália mostrava o celular com mensagens. Tem gente da cidade do México, de Guadalajara, de todo lugar querendo ajudar. Com as doações, puderam construir mais casinhas. O galinheiro cresceu. Fizeram uma horta comunitária, onde os idosos plantavam juntos, uma cozinha grande onde faziam as refeições em comunidade. Seu Bento, que chegara calado e triste, agora comandava o galinheiro. Ensinava os outros a cuidar das galinhas. Contava histórias do tempo da roça. Dona Marta descobriu que gostava de cozinhar e preparava o almoço para todos. Seu Osvaldo cuidava da horta com carinho. Dona Teresa tricotava gorros para as galinhas, dizendo que era para não passarem frio. O Refúgio Esperança virou uma família escolhida, construída não pelo sangue, mas pelo amor e pela dor compartilhados. Um ano depois da criação do refúgio, no aniversário de 53 anos de casados de Rosália e Ramiro, fizeram uma festa. Todos os moradores participaram. Carla, a enfermeira, foi com a família. O Dr. Eduardo Velasquez compareceu. Dona Dolores fechou a pensão por um dia para estar presente. Hélio, o caminhoneiro, apareceu com um bolo enorme. Vocês mudaram minha vida, disse Hélio. Ver o que fizeram me inspirou. Comecei a visitar asilos, levar frutas para os idosos que estão lá. E eu convenci o hospital a fazer mutirões de saúde aqui, completou Carla. Uma vez por mês, médicos vêm examinar todos, de graça. O Dr. Velasquez levantou uma taça. Um brinde a Rosália e Ramiro, que transformaram abandono em abrigo, que provaram que a idade não define a capacidade de amar e ajudar. Todos brindaram. Rosália olhou ao redor. Via rostos felizes, idosos que chegaram destruídos e agora sorriam. Via esperança ciscando no meio da festa, rodeada pelas outras galinhas. Via Ramiro, seu companheiro de mais de 5 décadas, com os olhos marejados de emoção. A gente conseguiu, minha velha, sussurrou Ramiro. A gente sempre consegue, meu velho, sempre. Jairo estava lá também, agora morando numa das casinhas que ajudara a construir. Deixara a cidade, deixara os irmãos e se dedicava integralmente a ajudar os pais no refúgio. Mãe, pai, ele os chamou levantando-se. Posso dizer uma coisa? Todos fizeram silêncio. Eu queria pedir desculpas publicamente. Sei que já fiz isso 1000 vezes, mas preciso que todos aqui saibam. Eu abandonei meus pais. Fui cruel, egoísta, terrível. A voz dele tremeu, mas eles me perdoaram. Me deram uma segunda chance, e por isso vou passar o resto da minha vida honrando esse perdão. Rosália se levantou com dificuldade por causa do joelho que doía e abraçou o filho. Você já honra, meu filho. Todos os dias você honra. A festa durou até tarde. Quando todos foram dormir, Rosália e Ramiro ficaram sentados num banco de madeira, olhando as casinhas iluminadas. Lembra daquele dia na estrada? Disse Rosália. Quando os rapazes nos deixaram lá com a chuva caindo, só com a esperança e a mala. Como esquecer? Eu achei que tudo tinha acabado. Achei que não tínhamos mais nada, que não éramos mais nada. Ramiro pegou a mão dela. E olha a gente agora, rodeados de gente que amamos, fazendo o bem, vivendo com dignidade. Sabe o que eu aprendi, Ramiro? Rosália apertou a mão dele. Que às vezes a gente precisa perder tudo para encontrar o que realmente importa. Esperança apareceu e pulou no colo de Rosália, como fazia toda noite antes de dormir. E que uma galinha pode salvar nossa vida. Ramiro riu acariciando as penas brancas de Esperança. Nos meses seguintes, o refúgio continuou a crescer. Tinham agora capacidade para 15 idosos, cada um com sua história, cada um com sua galinha. Foi quando receberam uma carta. Era de uma organização nacional de direitos dos idosos, dizendo que haviam ganhado um prêmio por iniciativa social. O prêmio incluía R$50 mil. 50 mil! Rosália não acreditava.
Podemos fazer tanta coisa com isso. Ramiro já pensava nas possibilidades. Usaram o dinheiro para melhorar as instalações. Construíram uma pequena enfermaria. Compraram equipamentos, contrataram uma enfermeira de meio período e guardaram uma parte para emergências. A vida estava boa, mas como sempre, havia mais desafios pela frente. Um dia, um fiscal da prefeitura apareceu. Disse que recebera denúncias de que o refúgio funcionava de forma irregular. Denúncias de quem? Perguntou o doutor Eduardo, que fora chamado para lidar com a situação. O fiscal não podia dizer, mas o doutor Eduardo tinha suas suspeitas. Fez umas investigações e descobriu. Tinham sido Miguel e Carlos, os filhos que nunca se arrependeram. Eles não conseguem aceitar que vocês seguiram em frente sem eles, disse o doutor Eduardo indignado. Mas a denúncia trouxe um problema real. O refúgio precisava de licenças específicas para funcionar. Licenças que custariam caro e demorariam a sair. Vamos ter que fechar. Rosália estava desesperada. Não se eu puder evitar. O doutor Eduardo começou a trabalhar. Foram meses de burocracia, papéis, inspeções, taxas. Cada dia era uma luta. Os idosos viviam com medo de ter que sair, de voltar para situações ruins. Não se preocupem, Rosália tentava acalmá-los. Não vamos deixar ninguém desabrigado. O doutor Eduardo conseguiu uma liminar para que o refúgio continuasse funcionando enquanto as licenças eram processadas. Mas precisavam levantar dinheiro para as taxas e adequações. Foi quando Dona Marta teve uma ideia. Vamos fazer quitutes e vender. Pão, bolo, cocada. Todo mundo aqui sabe fazer alguma coisa. A ideia pegou. Transformaram a cozinha comunitária numa pequena produção. Rosália ensinava a fazer pão. Dona Marta comandava os bolos. Seu Bento fazia pamonha, Dona Teresa fazia pé de moleque. Jairo e Lúcia levavam os produtos para vender na feira de Guanajuato. O sucesso foi imediato. Quitutes do Refúgio Esperança, anunciavam. Feitos com amor por idosos que foram abandonados, mas não se renderam. A história chamou a atenção de novo. Mais reportagens, mais doações. E finalmente as licenças saíram. No dia em que receberam a última aprovação, fizeram uma festa. Tinham vencido mais uma batalha. Seus filhos tentaram nos derrubar, disse seu Bento a Ramiro. Mas somos fortes demais. Não somos nós, corrigiu Ramiro. Já nós somos fortes demais juntos. 5 anos se passaram desde aquele dia chuvoso na estrada. O Refúgio Esperança era agora uma referência. Outros lugares parecidos estavam sendo criados, inspirados na história de Rosália e Ramiro. Tinham agora 20 casinhas, uma horta enorme, um galinheiro com mais de 50 galinhas, uma cozinha industrial para a produção de quitutes e uma equipe de voluntários que ajudavam. Jairo se casara com Carla, a enfermeira. Moravam numa das casinhas e coordenavam o refúgio junto com Rosália e Ramiro. Vocês não precisam trabalhar tanto, dizia Carla. Descansem, aproveitem. Isto é aproveitar, respondia Rosália. Ver essas pessoas felizes, saber que fazemos a diferença. Lúcia e Sebastião continuavam cuidando da parte agrícola. Sebastião se recuperara completamente e agora ensinava a agricultura aos idosos que se interessavam. Minha vida mudou quando conheci vocês, disse Sebastião em uma visita. Poderiam ter nos tirado a terra. Poderiam ter pensado só em vocês, mas não fizeram. Porque a vida não é sobre isso, respondeu Rosália. Não é sobre acumular tudo para si. É sobre dividir, compartilhar, ajudar. Esperança, agora com 6 anos, continuava ao lado de Rosália. Estava mais velha, ciscava mais devagar, mas era a mesma companheira fiel de sempre. Essa galinha já devia ter ido embora, dizia o veterinário que visitava o refúgio. Mas parece que ela tem uma missão aqui. Tem sim, concordava Rosália. Ainda tem que me fazer companhia. Certo dia uma carta chegou. Era de Miguel, o filho mais velho. Não aparecera em todos esses 5 anos. A carta era curta. Pai, mãe, sei que não mereço perdão. Sei que fui o pior dos filhos, mas preciso que saibam que vejo as reportagens sobre vocês. Vejo o bem que fazem e morro de vergonha do que fiz. Não peço perdão porque não o mereço. Só peço que saibam que, no fundo, tenho orgulho de vocês, mesmo que não mereça ter. Miguel. Rosália leu e releu a carta. Ramiro estava ao seu lado. O que você acha? Perguntou ela. Acho que ele se arrependeu de verdade. Mas se arrepender não é o suficiente. Será que não devíamos dar uma chance a ele? Como demos ao Jairo? Ramiro pensou muito.
O Jairo provou que mudou. Veio, pediu perdão, trabalhou, mostrou. O Miguel só mandou uma carta. Mas talvez seja o jeito dele de começar. Se ele realmente quer que venha aqui, que olhe nos nossos olhos, que peça perdão de verdade. Aí a gente vê. A carta ficou sem resposta. Mas 3 meses depois Miguel apareceu. Chegou de carro sozinho, com roupa simples. Estava diferente. Mais magro, com cabelos brancos, olheiras profundas. Pai e mãe, disse com a voz embargada ao vê-los. Rosália e Ramiro estavam na varanda da casa principal. Esperança estava ao lado de Rosália, como sempre. O que você quer, Miguel? Ramiro não tinha emoção na voz. Pedir perdão de verdade. Olhando nos olhos de vocês. 5 anos, Miguel. Você levou 5 anos para ter a coragem de aparecer aqui. Eu sei. E cada dia desses 5 anos foi um inferno. Ver vocês na TV. Saber do bem que fazem. Saber que eu tentei destruí-los. Ele começou a chorar. Me perdoem, por favor, me perdoem. Rosália olhou para o filho. Via sinceridade ali. Via arrependimento real. Mas também via a dor que ele causara. Miguel, você não foi só cruel. Você foi calculista. Você planejou nos tirar tudo. E quando não conseguiu, tentou nos destruir com denúncias, com fofocas. Eu sei, mãe. Sei de tudo. E vou carregar isso pelo resto da minha vida. E o Carlos? Ele vem? Perguntou Ramiro. Miguel balançou a cabeça. O Carlos continua o mesmo. Não quer saber de vocês. Eu rompi com ele. Não consigo mais conviver com alguém assim, mesmo sendo meu irmão. Esperança desceu da cadeira e se aproximou de Miguel. Bicou seus sapatos, como fizera com Jairo anos antes. Rosália observou. A Esperança não bica qualquer um, disse ela. Só quem ela sente que tem bom coração. Eu não tenho bom coração, soluçou Miguel. Tenho o coração podre. Você teve, corrigiu Rosália. Você teve o coração podre. Mas talvez possa mudar. Talvez ainda tenha conserto. Vocês me dariam essa chance? Ramiro e Rosália se olharam. Era difícil. Muito difícil. Mas se algo aprenderam em todos esses anos, era sobre segundas chances. Uma chance, disse Ramiro. Como demos ao Jairo. Mas vai ter que provar com ações, não com palavras. Miguel aceitou. Começou devagar. Vinha todo fim de semana. Ajudava no que precisava. Não falava muito. Só trabalhava. Carregava peso, consertava coisas, limpava. Os outros idosos do refúgio desconfiavam dele. É o filho mau, não é? Comentavam. Mas aos poucos, vendo seu esforço, começaram a aceitá-lo. Seu Bento foi o primeiro a lhe dar uma chance. Rapaz, você entende de galinha? E perguntou um dia. Aprendi quando era menino. Minha mãe me ensinou. Então venha, preciso de ajuda no galinheiro. Trabalhando lado a lado, Miguel foi se abrindo. Eu estraguei tudo, seu Bento. Por ganância, por orgulho, por maldade mesmo. Mas você está aqui agora. Está tentando consertar. E se não der tempo? Meus pais já têm 73 e 75 anos. E se eles forem antes que eu consiga me redimir? Seu Bento parou e olhou para Miguel. Rapaz, a redenção não é sobre o tempo que você tem. É sobre o que você faz com o tempo que lhe resta. Se seus pais partissem amanhã, eles saberiam que você tentou. E isso já é alguma coisa. 6 meses depois, Miguel conquistara a confiança. Vinha não só nos fins de semana, mas sempre que podia. Ajudava financeiramente, trazia doações. Usava os contatos que tinha para conseguir coisas para o refúgio. Ele mudou de verdade, disse Jairo aos pais. Eu vejo nos olhos dele. Rosália concordava. Via no olhar de Miguel algo que não vira antes. Humildade, remorso genuíno. Uma vontade real de consertar as coisas. Foi numa tarde de domingo que Rosália chamou Miguel para conversar a sós. Senta aqui, meu filho. Miguel sentou, as mãos nervosas. Você mudou, Miguel, eu vejo. Seu pai vê. Todos aqui veem. Obrigado por notar, mãe. Mas preciso te perguntar uma coisa. E quero a verdade. O que for, mãe. Por que você mudou? Foi porque viu que a gente estava se dando bem e sentiu remorso? Ou foi porque entendeu de verdade o que fez de errado? Miguel pensou antes de responder. No começo foi remorso, sim. Ver vocês felizes fazendo o bem, enquanto eu era miserável. Mas depois, ele engoliu em seco. Foi vergonha. Vergonha de ser quem eu era e medo. Medo de morrer sendo aquele homem horrível. Medo de que, no fim, eu não tivesse ninguém, como os idosos daqui, que foram abandonados. Eu vi o meu futuro neles. Vi que, se continuasse daquele jeito,
eu estaria naquela situação um dia. Rosália pegou a mão do filho. Sabe o que eu aprendi, Miguel? Que a gente sempre tem escolha. Seus irmãos e você escolheram nos abandonar. Você escolheu tentar nos destruir depois, mas você também escolheu voltar. Escolheu mudar, e são essas escolhas que definem quem somos. A senhora me perdoa, mãe? De verdade. Rosália olhou nos olhos do filho. Viu o menino que ele fora cheio de sonhos. Viu o homem em que se tornara, cheio de ganância. E viu quem ele tentava ser agora, cheio de arrependimento. Eu te perdoo, meu filho. Mas você também precisa se perdoar, porque enquanto não fizer isso, vai continuar preso ao que você foi. Miguel abraçou a mãe e chorou como não chorava desde criança. Chorou pela dor que causou, pelos anos perdidos, pelo tempo que nunca voltaria. Mas chorou também de alívio, alívio de ser perdoado. Ramiro viu a cena de longe. Aproximou-se lentamente. Pai, Miguel se levantou. Pai, eu... Ramiro o abraçou. Foi tudo o que precisou fazer. Naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, jantaram juntos como uma família. Rosália, Ramiro, Jairo, Carla e Miguel. Esperança ciscava debaixo da mesa, pegando as migalhas que caíam. Sabem o que falta? Disse Jairo. O Carlos. O Carlos fez a escolha dele, respondeu Miguel. Eu tentei, mas ele não quer mudar. E você? Ramiro olhou para Miguel. O que vai fazer agora? Quero ficar. Quero morar aqui e ajudar no refúgio, se vocês permitirem. Tem uma casinha vazia, disse Rosália. É sua, se quiser. Miguel aceitou. Deixou a vida na cidade, o trabalho numa empresa, tudo. Veio morar no Refúgio Esperança. Nos meses seguintes formaram uma equipe. Jairo cuidava da parte administrativa, Miguel da manutenção e expansão, Carla da saúde e Rosália e Ramiro do coração do lugar, da acolhida. O refúgio continuou a crescer, não em tamanho, mas em impacto. Gente de outros estados vinha conhecer, aprender, replicar a ideia. Vocês inspiram o México inteiro, dizia uma jornalista numa entrevista. Nós só fazemos o que é certo, respondia Rosália com esperança no colo. Como sempre, 8 anos depois daquele dia na estrada, fizeram uma grande celebração. Era o aniversário de 55 anos de casamento de Rosália e Ramiro e o 8º ano do Refúgio Esperança. Centenas de pessoas compareceram. Todos os idosos que passaram pelo refúgio, todos os que moravam lá, voluntários, apoiadores. Até um canal de TV foi cobrir o evento. Como se sentem? Perguntou a repórter. Rosália olhou ao redor. Via Lúcia e Sebastião com a família, prósperos e felizes. Via seu Bento rindo com as galinhas. Via Dona Marta servindo bolo para todos. Via Jairo e Carla com o filhinho que tiveram correndo entre as pessoas. Via Miguel ajudando a organizar tudo, com um sorriso no rosto. A gente se sente abençoada, respondeu ela. Porque a gente perdeu tudo, mas ganhou muito mais. O que a senhora ganhou? Uma família de verdade. Um propósito. E a certeza de que, não importa o que aconteça, o amor sempre vence. A mala velha estava em exposição na entrada do refúgio. Tinham-na transformado num símbolo. Dentro dela, guardavam os documentos das terras, a carta do pai de Ramiro e uma foto do dia em que chegaram a Vale Formoso, encharcados e desesperados. Para lembrar de onde viemos, explicava Ramiro a quem perguntava. E para nunca esquecer que, às vezes, as maiores riquezas estão escondidas nos momentos mais difíceis. Esperança, agora com 8 anos, estava velhinha. Já não ciscava tanto. Passava a maior parte do tempo dormindo no colo de Rosália. O veterinário dizia que ela não duraria muito mais. Ela já viveu mais do que as galinhas normalmente vivem, explicava. É como se estivesse esperando por algo. Numa manhã, Rosália acordou e Esperança não se mexia. Seu coração apertou. Pegou a galinha com cuidado, sentindo que ela já estava partindo. Ramiro, chamou com a voz embargada. Ramiro acordou e entendeu na hora. Nossa menina vai partir. Chamaram Jairo, Miguel e Carla. Todos se reuniram ao redor de Esperança. Obrigada, minha filha. Rosália acariciava as penas brancas. Obrigada por tudo. Por nos salvar, por nos dar esperança. Por ficar com a gente todo esse tempo. Esperança abriu os olhos. Olhou para Rosália e emitiu um pio suave. Então, tranquilamente, fechou os olhos pela última vez. Rosália chorou, Ramiro chorou. Todos choraram. Enterraram Esperança num cantinho especial do refúgio, debaixo de uma árvore. Colocaram uma placa.
Esperança, a galinha que mudou tudo. Ela cumpriu sua missão, disse seu Bento. Salvou vocês, nos salvou. Salvou este lugar. Nas semanas seguintes, a tristeza foi dando lugar a uma paz. Esperança vivera uma vida longa e feliz. Fizera mais diferença que muitos humanos. Um dia, uma galinha branca filhote apareceu no refúgio. Ninguém sabia de onde viera. Simplesmente apareceu e foi direto para Rosália. Olha isso, disse Jairo. É igualzinha à Esperança. Não é a Esperança. Rosália pegou a galinha. Mas talvez seja um sinal de que devemos continuar. Batizaram a nova galinha de fé. E ela se tornou a nova mascote do refúgio. Os anos seguiram passando. Rosália e Ramiro envelheceram. Mais frágeis, mas nunca perderam o brilho nos olhos. Cansado, meu velho. E perguntava a Rosália. Cansado, mas feliz, respondia Ramiro sempre. Aos 78 e 80 anos, decidiram passar a gestão do refúgio completamente para Jairo e Miguel, mas continuaram morando ali, fazendo o que podiam. Numa tarde, sentados no mesmo banco onde se sentaram tantas vezes, olhando o pôr do sol sobre o refúgio que criaram, Rosália suspirou. Valeu a pena, não é, Ramiro? Cada segundo, minha velha. Cada segundo. Se você pudesse voltar para aquele dia na estrada, sabendo de tudo o que ia acontecer, você faria tudo de novo? Ramiro pensou. Faria, porque tudo aquilo nos trouxe até aqui. E aqui é onde deveríamos estar. Rosália se aninhou em seu ombro. Eu te amo, meu velho, desde o primeiro dia até o último. E eu te amo ainda mais. Ficaram ali, vendo Fé ciscar no quintal com as outras galinhas, vendo os idosos caminharem entre as casinhas, vendo Jairo e Miguel trabalharem juntos, irmãos de verdade agora. A gente conseguiu, Ramiro, sussurrou Rosália. Transformamos dor em amor, abandono em acolhida, perda em ganho. A gente sempre consegue, Rosália, porque sempre tivemos um ao outro. E ali, naquele banco, com o sol se pondo e pintando o céu de laranja e rosa, dois idosos que foram abandonados, mas não se renderam, que perderam tudo, mas ganharam muito mais, né? Se abraçaram, unidos pelo amor de 55 anos, pela luta compartilhada, pela vitória conquistada. O refúgio Esperança continuaria. Continuaria a acolher, a amar, a ajudar. Porque Rosália e Ramiro haviam provado que nunca é tarde para recomeçar. Que a idade não define a capacidade de fazer o bem. E que, às vezes, as maiores bênçãos vêm das maiores dores. E tudo começara com 3 filhos que abandonaram os pais na estrada, com apenas uma mala e uma galinha. Mas eles não faziam ideia do que havia naquela mala. Não faziam ideia da força daqueles pais. Não faziam ideia de que, tentando destruir, acabaram criando algo muito maior que eles mesmos. Fim da história. E você? O que achou desta história? Acha que os filhos mereciam o perdão? Você faria o mesmo que Rosália e Ramiro fizeram, transformando a dor em amor para ajudar os outros? Deixe nos comentários sua opinião sincera e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes. Sua participação faz toda a diferença.